Boa noite, professora. Boa noite, pessoal. Eu me chamo Stephanie, sou integrante do grupo e vamos falar do artigo Desigualdades Urbanas e Desigualdades Sociais nas Metrópoles Brasileiras, o artigo escrito por Marcelo Gomes Ribeiro. Os integrantes do grupo são Pedro Augusto Zanoli, Rafaela Brazão de Lima, Stephanie Laís dos Santos e Wellington Salles Chaves. Falando um pouco sobre o autor Marcelo, ele formou em Economia pela PUC de Goiás. Ele fez mestrado em Sociologia pela Universidade Federal de Goiás e atualmente ele é doutor em Planejamento Urbano e Regional pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. No artigo, o autor relaciona as desigualdades de bem-estar urbano com o perfil socioeconômico das pessoas de diferentes áreas da metrópole, usando o Índice de Bem-Estar Urbano, o IBEU. Em uma parte no artigo, são analisadas as desigualdades de bem-estar urbano das principais metrópoles do país. Logo após, são relacionadas as desigualdades urbanas por meio do IBEU, com o perfil socioeconômico dos grupos sociais das metrópoles. Por último, o estudo busca uma explicação para os relacionamentos observados entre o IBEU e o perfil socioeconômico. No Índice de Bem-Estar Urbano, no caso do IBEU, como o IBEU funciona? O IBEU foi elaborado como um índice compreendido por 3 dimensões: mobilidade urbana, condições habitacionais e atendimento de serviços coletivos. Primeira dimensão, mobilidade urbana. Proporção de pessoas que gastavam até 1 hora de deslocamento casa-trabalho. Habitacional, pessoas que moram em aglomerados. Segunda dimensão, condições habitacionais. Nas condições habitacionais, foi considerada a proporção de pessoas que viviam em aglomerados e a densidade domiciliar entendida pela razão número de pessoas no domicílio. E, por último, a terceira dimensão. Na terceira dimensão, se encontra o atendimento de serviços coletivos. Nessa dimensão, foram considerados o atendimento adequado de água, o atendimento adequado de esgoto e a coleta adequada de lixo. O que seriam as condições básicas que todas as pessoas têm o direito e deveriam ter acesso. No artigo foi abordado o IBEU em Belo Horizonte. Regiane de Oliveira Nazário tece uma análise do Índice de Bem-Estar Urbano local para a região metropolitana de Belo Horizonte e denuncia a manutenção de um padrão desigual de recursos pela metrópole, sendo o polo altamente dotado de recursos e as periferias com evidente sobreposição de carências, sobretudo em áreas conurbadas como Belo Horizonte e caracterizadas como locais de moradia da população mais pobre. No caso das disparidades internas aos municípios, as mais extremadas são registradas em BH, território que detém áreas extremamente precárias em diversas dimensões do IBEU, muito próximas a áreas de elevada qualidade de vida urbana. Foi abordado também o IBEU em Campinas. A região metropolitana de Campinas é considerada a melhor metrópole em bem-estar do Brasil, por conta da primeira posição no ranking do Índice de Bem-Estar Urbano Global, lançado pelo Observatório das Metrópoles. Apesar do bom resultado, a metrópole localizada no interior do estado de São Paulo é cortada também por desigualdades internas. É o que mostram Marcelo Ribeiro e Gustavo Costa nesta análise sobre o IBEU local. Segundo os pesquisadores, mais de 400 mil pessoas ainda vivem em condições ruins ou muito ruins de bem-estar urbano, em bairros como Parque Valença, Jardim Fernanda e Viracopos. Foi abordado também o IBEU em Belém. Belém está entre as capitais que apresentam condições ruins de bem-estar urbano, como podemos ver no gráfico e no mapa. Agora, podemos falar sobre o mapa da desigualdade. Em Minas Gerais, 45,4% dos mineiros se autodeclararam brancos, contra 53,5% que se denominaram negros. Próximo ponto. 3 estados com mais homicídios dolosos de mulheres:
mais de 2.000 moradores de rua, vilas com população com acima de 450.395, 20º estado mais perigoso para LGBT, que é um outro ponto muito importante de se comentar, mas vai ficar muito longo, então vamos para o próximo. Pará. 23% dos paranaenses se autodeclararam brancos contra 77% que se denominaram negros ou pardos. Próximo ponto. É o 7º estado com mais homicídios dolosos de mulheres. Mais de 2.000 moradores de rua. Vilas com população com cerca de 758 mil. E é o 23º estado mais perigoso para LGBT. O estado de São Paulo. 68% dos paulistas se autodeclararam brancos contra 32% que se denominaram negros ou pardos. Média de 252,7 homicídios dolosos de mulheres. Mais de 24.344 mil moradores de rua. Vilas com população com acima de 3 milhões. E é o 22º estado mais perigoso para LGBT. Agora eu irei passar para o Pedro, que irá apresentar alguns outros pontos. Obrigada. Boa noite, meu nome é Pedro e vou apresentar a parte final do trabalho. Agora alguns dados do Brasil que nós podemos retirar do trabalho. Número 1, nós constatamos que nas áreas das metrópoles que se caracterizam como sendo espaços muito altos de bem-estar urbano, 78,9% da população são de cor branca, somente 21,1% são de cor não brancas, pretas e pardas. O número 2, nas áreas consideradas de bem-estar urbano alto, 60,9% das pessoas são de cor branca e 39,1% de cor não branca. No número 3, nas áreas em condições médias de bem-estar urbano, há predomínio de pessoas de cor não branca, com 55,9%, ao passo que 41,1% são pessoas de cor branca. Nas áreas consideradas baixo e muito baixo em termos de bem-estar urbano, prevaleceu pessoas de cor não branca, nas primeiras a 61,3% e nas segundas 73,8%. Quase a metade da população acima de 25 anos de idade possui nível superior nas áreas onde o IBEU apresenta as melhores condições, nível muito alto. Quanto melhor o nível de bem-estar urbano, menor é a proporção de pessoas que ganham até 2 salários mínimos. Nesse slide aqui a gente tem um comparativo do IBEU entre as metrópoles brasileiras. Nele nós podemos identificar que quanto mais ao norte e nordeste do país, o nível de IBEU muito alto ele vai diminuindo e o nível de IBEU muito baixo e baixo vai aumentando. Então podemos considerar aqui que em São Paulo, por exemplo, e Curitiba, o nível muito alto de Curitiba é 16,7, enquanto o nível muito alto do estado de Recife, por exemplo, é 2,1. Então, quanto mais ao nordeste e ao norte do país, o nível de IBEU ele diminui em relação ao sudeste e o sul. Agora nós temos aqui algumas considerações do trabalho. É possível identificar a relação entre desigualdades sociais e desigualdades urbanas quando observamos os processos de segmentação e segregação socioespaciais, de diferenciação e por meio de causação circular da distribuição dos recursos coletivos urbanos. Vetter utilizou do conceito renda real para tentar entender o porquê do Estado, através de seus mecanismos, beneficiam a classe de maior rendimento, desfavorecendo a classe baixa. Com a ajuda do Estado, os grupos favorecidos pelo Estado aumentam sua renda real e, através da valorização dos terrenos, os grupos sociais não conseguem residirem nesses locais. Então, surge a segregação de classes por meio da lógica do preço do solo. O conceito de renda real para Vetter é o controle sobre os recursos escassos das sociedades dos diferentes grupos socioeconômicos. Foi observado, entre as diversas análises desse estudo, a ligação direta entre a dificuldade de se inserir no mercado de trabalho e as condições precárias de moradia, sendo a classe dominante e o Estado os maiores colaboradores para o feito. Como é observado no Brasil, existe a diferenciação dos acessos aos recursos de acordo com a cor e a raça da população, priorizando as de cor branca, dá-se
pela discriminação existente na sociedade. Observando, portanto, que os lugares com níveis maiores de bem-estar urbano são apropriados em sua maioria pelos grupos de pessoas de cor branca. E essa é a conclusão do nosso trabalho, e obrigado por assistir até aqui.